Programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje destacando a importância do voluntariado na prevenção e também na atuação em situações de desastre. Conversamos com Aparecido da Cruz, bombeiro voluntário da Força Tarefa Brasileira. Ele integra a diretoria dessa entidade e atua também na organização do 4º Encontro Internacional de Bombeiros Voluntários e Equipes de Resgate. Vai falar conosco a respeito desse evento que será realizado na Universidade Federal de São Paulo. Bom, no bloco anterior, a gente já pôde conhecer a atribuição dos diferentes tipos de bombeiro que existem na sociedade brasileira. Agora, pensando na realidade do nosso país, ele tem uma extensão continental, ele é relativamente pouco povoado, então você tem várias cidades ali que não tem uma população muito numerosa, não dá para ter corpo de bombeiros militar em todas essas localidades, e aí muitas cidades contam com a atuação de um corpo de bombeiros em nível regional. Entretanto, se acontece alguma coisa, até porque várias das cidades estão em regiões mais vulneráveis, estão em regiões serranas, por exemplo. Às vezes o tempo é um fator de muita urgência para poder atender a população. Como o senhor vê a atuação dos bombeiros voluntários, civis, como é que ela tem se dado hoje em dia nesses locais? Nos municípios e nos estados em que já está consolidada essa ideia do bombeiro profissional voluntário, do bombeiro profissional civil, a gente percebe que há uma grande diferença para aqueles municípios e estados onde não há ainda a implementação desse tipo de atividade. Um estado positivo que o senhor destacaria como exemplo? Um exemplo que não deixa de ser um grande exemplo é o Rio Grande do Sul, né? Não só o Rio Grande do Sul, como também o estado de Santa Catarina, que recentemente até aprovou uma lei estadual em que o bombeiro voluntário não só realiza as atividades de bombeiro propriamente dito no combate, na resposta às emergências, mas também esse bombeiro fiscaliza os estabelecimentos. E, foi feito um adendo à Constituição Estadual e prevê que o bombeiro voluntário hoje, nos municípios onde você não tem a presença do bombeiro militar, ele seja encarregado de ir lá e fazer a autuação daqueles estabelecimentos que não estão em conformidade com a legislação. E o que os outros estados podem aprender com a experiência desses dois, Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Eu acho que está aprendendo muito, viu, Daniel? Hoje nós temos o estado da Paraíba, que muito recentemente aprovou uma lei do bombeiro profissional civil, que hoje também atua muito com essa questão do voluntariado. A Bahia está também nesse mesmo caminho, o Amazonas também está nesse mesmo caminho, né? Então, eu acho que a gente tem muito o que aprender com o trabalho do bombeiro voluntário. São pessoas que se dedicam exclusivamente a essa atividade? Não. A maioria dos bombeiros voluntários são profissionais que atuam em outras áreas, a exemplo dos próprios bombeiros e demais profissionais que atuam na Força Tarefa Brasileira. São pessoas que têm a sua atividade, ou seja, têm lá a sua profissão, fim, e atua voluntariamente como bombeiro. E, no caso, existe alguma regra determinando, por exemplo, instituições, escolas, hospitais, a partir de determinado porte, precisam ter um bombeiro voluntário? Existe essa regra? Como é que o senhor vê a adesão da população brasileira a ela hoje? Na realidade, nós temos uma norma, uma Sim. NBR, a NBR 14608 da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela estabelece as quantidades mínimas para determinados segmentos. Ela é muito semelhante às ITs do Decreto 56.819 do Corpo de Bombeiros. IT são? ITs são instruções técnicas que vêm dentro do próprio decreto estadual. Cada decreto estadual de cada estado, ele Sim. tem uma especificação para as instruções que vêm pós-decreto. E no estado de São Paulo, a exemplo de outros estados, nós temos as ITs, as instruções técnicas. E os municípios, de forma geral, eles têm observado essa quantidade mínima de bombeiros exigidos nesses espaços públicos de grande circulação? Infelizmente, não. A exemplo, como dizemos no momento anterior, nos próprios shoppings. Você tem lá um shopping com capacidade para receber um número X de pessoas e às vezes você tem um único bombeiro em todo um turno de atividade, o que é gritante, né? E o senhor, até como militante da área, o que vê como medidas práticas que estão ou devem ser tomadas para a gente conseguir minimizar esses riscos? Afinal, quando há um desastre nessa área, infelizmente, a consequência é muito negativa para toda a sociedade. Eu acho que a fala inicial para isso seria uma coisa que, para tudo isso que está acontecendo hoje, essa questão do clima, as questões voltadas também para os incêndios e uma série de outras coisas, o que falta é prevenção. O que hoje falta é a prevenção. Quando você atua em prevenção, aí é uma frasezinha que a gente usa muito no bombeiro. O incêndio, a situação emergencial só ocorre quando falha a prevenção.
Bom, a gente está então num momento do nosso país onde em algumas regiões você tem um nível alto de secura, isso acaba incentivando, fazendo com que fiquem mais frequentes as queimadas, Sim. sejam elas propositais ou não, e Uhum. você tem, por outro lado, já o início do período de chuvas também em outras regiões do nosso país. Falar em prevenção, nesse momento, é falar em quê? Que medidas que o senhor vê que a gente precisa ter mais atenção nesse momento? Principalmente na questão das queimadas, que tem a queimada controlada e aquela que não é controlada. É necessário que se estabeleçam o que as próprias regras básicas desse tipo de queimada diz que tem que ser feito. Por exemplo, você tem que fazer uma cera, ou seja, no momento que você vai fazer uma queimada que ela é controlada, você tem que propiciar um determinado espaço para que não possa atingir um outro espaço aquilo que você está fazendo naquela queimada que você está desenvolvendo ali. E, ademais, preparar toda uma equipe de apoio para que naquele momento, enquanto a queimada está sendo realizada, se alguma coisa sair errado, sair de controle, possa então haver uma intervenção. E no caso das chuvas? No caso das chuvas, o que a gente poderia fazer seriam aquelas obras que, infelizmente, ficam no papel e que, infelizmente, acabam não sendo feitas, né? A sociedade, então, tem que estar atenta Tem que o estar ano atenta. todo. E aí precisa fiscalizar, né? Eu Sim. acho que também pertence ao trabalho preventivo a própria sociedade civil e cobrar dos seus entes, daquelas pessoas que foram eleitas para estarem nas câmaras municipais, para estarem principalmente na defesa civil, porque hoje a gente tem um déficit também nas defesas civis, né? Porque hoje a defesa civil, infelizmente, ainda não é um cargo de carreira, ainda existe muito nas defesas civis aquela ideia de que deve ser um cargo de determinada comissão, de determinado grupo, de política, né? Infelizmente, e isso também precisa ser resolvido, porque uma defesa civil forte, com certeza nós teremos menos situações. Por quê? Vamos atuar mais em prevenção. Bom, o senhor está promovendo dentro da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, um encontro internacional voltado a bombeiros voluntários, a equipes de resgate. Queria que o senhor trouxesse os principais destaques da programação. O evento é gratuito, aberto a qualquer interessado. Sim, o evento é gratuito, é o quarto Encontro Internacional de Bombeiros Voluntários e Equipes de Resgate, com a participação de bombeiros civis, militares, bombeiros voluntários de diversas partes do Brasil. Nós temos hoje equipes vindo de Roraima, de Belo Horizonte, Minas Gerais, temos pessoas vindo do Sul, né, Rio Grande do Sul, inclusive o comandante Boschetti, que hoje é o comandante geral do Corpo de Bombeiros no estado do Rio Grande do Sul, bombeiros voluntários, pessoal de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, pessoal de Pernambuco, Paraíba, que recentemente aprovou a legislação estadual com respeito ao bombeiro profissional civil lá também. Então, quer dizer, é um evento para todos, que todos podem participar. Os pilares são três, que são justamente o momento de integração de todos esses tipos de profissionais, são os bombeiros militares, os voluntários e os civis, um momento de capacitação, porque haverão palestras de capacitação e de formação, e um momento também de confraternização, porque afinal de contas, o nosso país, como você bem disse, é um país continental, um país com uma dinâmica muito diferente, uma mecânica também muito diferente, então a gente precisa também aproximar o que está sendo feito, quais são as melhores práticas do serviço de bombeiros no país, até para desenvolver um trabalho maior de capacitação futura. Bom, quem está acompanhando tem interesse em participar desse encontro ou quer saber mais sobre o voluntariado dentro da atuação dos bombeiros, a exemplo do trabalho da Força Tarefa Brasileira, como pode fazer? É simples, basta entrar no site www.institutogessest.com e lá você vai encontrar num link bombeiros, o evento Quarto Encontro Internacional de Bombeiros e Equipes de Emergência. Lá tem todas as informações, tem a programação do evento e também a forma de inscrição. Lembrando que, para participar do evento, a inscrição é obrigatória. Bom, gostaríamos de, desde já, agradecer a presença do senhor aqui hoje, falando a respeito desse evento, desse tema tão importante, dizer que a Legião da Boa Vontade prestigia e se alia muito a bombeiros voluntários, civis, militares, em ações como as que infelizmente ocorrem todos os anos. Qualquer momento estamos sempre sujeitos a elas, essas situações de desastre, por intermédio da campanha SOS Calamidades. E aqui agradecemos inclusive a ajuda do povo, que sempre colabora prontamente quando a Legião da Boa Vontade convida, fornecendo itens de primeira necessidade para que as famílias que se veem em situações surpreendentes, com as quais não contavam, possam ter ali dignidade e um amparo no momento tão necessário. A respeito dessa atuação voluntária tão importante que se mostra ainda mais forte nesses momentos de dor, o povo brasileiro é realmente muito Muito solidário. solidário. Nós trazemos aqui uma reflexão do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, em seu livro É Urgente Reeducar. Na página 276, eu tenho em mãos aqui a versão Pocket, ele afirma o seguinte:
A solidariedade é a força executiva da fraternidade, fundamento da cidadania do espírito, e isto faz parte da estratégia da sobrevivência que há vários anos defendo. Bom, falar em bombeiros voluntários, falar em solidariedade, falar em atuação do povo em momentos de calamidade, é falar, sem dúvida alguma, a respeito desses valores tão importantes e que tanto fazem falta no mundo de hoje. Com essa mensagem final, nós agradecemos a sua presença aqui e abrimos também para as considerações finais do senhor. Nós agradecemos por essa oportunidade em nome da Força Tarefa Brasileira e também relembrando já, encontramos com o Tenente Coronel Silva Costa, lá no Rio de Janeiro, no Seminário Internacional de Desastres, que inclusive que agradeceu muito em loco a participação, da boa vontade, do projeto que vocês desenvolveram lá com a comunidade de Xerém, em Duque de Caxias, que foi de vital importância para o sucesso também do trabalho da corporação. Então, desde já, eu agradeço muito pela oportunidade. Nós agradecemos também, seja sempre bem-vindo. Obrigado. O programa Sociedade Solidária vai ficando por aqui. Nesta edição, conversamos com Aparecido da Cruz, bombeiro voluntário da Força Tarefa Brasileira. E esse tema, a atuação da sociedade, do povo em momentos de calamidade, de desastres, ele é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele em nossas próximas edições. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária.